Filtro com intervalo de data, pesquisa por parte do nome, com 2 critérios. É o que a gente vai estar aprendendo na aula de hoje, respondendo a dúvida de nossos inscritos e apoiadores do nosso trabalho. Então, esse arquivo aqui que eu estou executando é um arquivo desenvolvido por um apoiador do nosso canal Programador Excel VBA. Então, observe, ó, ele tem aqui uma aba chamada Entradas, e nessa aba chamada Entradas, ele tem essa aba aqui, tem esse botão, onde vai expandir aqui uma consulta bem mais detalhada. Então, eu vou clicar nesse Pesquisar, e observe aqui que tem alguns critérios para realizar essa pesquisa. Ó. Então, ele tem uma data inicial, tem uma data final, tem esse primeiro campo de pesquisa, ocorrências, e esse segundo campo aqui de produto. Ou seja, basicamente a gente vai realizar aqui uma consulta com 4 parâmetros e detalhe, a gente vai estar fazendo essa consulta em um arquivo externo, ou seja, um arquivo separado desse arquivo formulário. Então, observe, nesse momento, se eu clicar aqui em filtrar data, se eu clicar nesse botão, observe que até o momento o que ele vai fazer? Ele vai apenas carregar as informações, todas as informações da sua base de dados e listar nesse list box. Então, isso daqui eu já ensinei em outros vídeos, como fazer isso, como carregar um list box com dados de outro arquivo. O que nos interessa agora é fazer com que a gente crie critérios, ou seja, eu estabeleço que eu quero fazer uma pesquisa com intervalo de datas, onde eu posso agrupar um critério como o ocorrências, que é o caso dele, e um quarto critério, vamos dizer assim, o produto. Ou seja, então eu tenho o primeiro critério, data inicial, o segundo critério, data final, o terceiro critério, aqui ocorrências, e o quarto critério será aqui o produto. Ou seja, tenho 4 critérios para realizar essa pesquisa. E é isso que eu vou estar lhe ensinando na aula de hoje, respondendo a dúvida de nossos inscritos e apoiadores aqui do nosso trabalho. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Lhe faço aquele convite. Para não perder nenhuma aula gratuita, clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Já inscrito? Meu muito obrigado, e agora vamos aprender passo a passo como fazer essa consulta. Então vamos lá, reforçando, ó. Já tenho inúmeros vídeos aqui ensinando como fazer esse carregamento de informações de um arquivo externo para dentro do Listbox. Então o que eu vou lhe ensinar especificamente aqui? A fazer essa pesquisa utilizando esses critérios de intervalo de dados com mais 2 campos com critérios. Então eu vou descarregar aqui o formulário, observe, se eu clicar aqui no X, ele me alerta aqui que eu só posso fechar por este botão aqui superior. Então cliquei, então descarregar o formulário. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Se eu for aqui na guia Desenvolvedor Visual Basic, eu já vou entrar dentro do código do nosso amigo, ó. Então deixa eu mostrar a você do princípio, ó. Project Explorer, FRM principal, vou fechar aqui a janela do Project. Então o botãozinho é esse aqui, ó, o filtrar data. Bom, quais campos eu vou primeiro estar lhe ensinando, ó? Eu tenho esse campo. Eu tenho esse campo aqui, se eu clicar sobre ele, propriedades, observemos o nome do mesmo, ó, data inicial, TXT data inicial. Eu tenho esse segundo campo do lado dele, que é o meu TXT data final. Então, primeiramente, vamos aprender como fazer essa pesquisa com intervalo de datas. Lembrando que a gente vai fazer uma consulta em um arquivo separado. O arquivo separado a qual me refiro é esse daqui, ó. Observe que eu tenho uma base de dados neste primeiro arquivo, e nesse segundo arquivo aqui é o formulário. Então isso me possibilita que mais pessoas utilizem o mesmo arquivo simultaneamente, ou seja, dá aquela impressão de trabalhar realmente de forma multiusuário no Excel. Bom, então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar um duplo clique nesse botão, já tem a programação que eu copiei, colei aqui, certo? Aproveitando o próprio código do nosso amigo, e aqui a gente vai fazer agora os critérios. Observe aqui, se você de uma forma bem prática, ó, eu tenho 2 variáveis. Para elas, são declaradas do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. Uma variável chamada linha listbox para fazer os incrementos das linhas do listbox. E uma variável linha para fazer os incrementos das nossas linhas da planilha. Aqui são passados os valores. A linha listbox parte de 0, porque o primeiro valor atribuído a ela é o valor 0. No caso do nosso amigo, a primeira linha dele vale 2, porque a primeira linha é o cabeçalho. A parte da segunda linha ele começa o preenchimento dos dados. Aqui já aprendemos como utilizar esse comando, o objeto workbooks, o evento open, ou seja, eu estou abrindo o livro. E que livro é esse? O thisworkbook.pet, ou seja, eu estou abrindo o arquivo que está salvo na mesma parte que a minha base de dados. Concatenado com quem? Com o banco de dados. Se eu quiser saber quem é banco de dados, bem simples, seleciono o mesmo, clico em definição, ele vai me mostrar aqui quem é banco de dados. Ó. Observe com a variável do tipo global e daqui o valor atribuído a ela. Ó.
Então, lembrando que toda vida agora que eu cito banco de dados, eu estou me referindo a bdexcel.xlsx, que é o nome do seu arquivo, juntamente com a sua extensão. Então, se eu clicar aqui em última posição, eu retornei para onde estávamos. Aqui entra o que nos interessa. Ó. Bom, para que eu possa acessar um arquivo que está, obviamente, para que eu acesse informações de um outro arquivo, não tem segredo. Eu tenho que abrir o arquivo. Então, com esse comando aqui, eu estou abrindo o arquivo. Como ele está sendo aberto por trás do meu formulário, o usuário que está utilizando o seu sistema não percebe isso, até porque ele faz de uma forma bem rápida. Então, abre aqui o arquivo, estou abrindo no formato de leitura, porque não vou fazer alteração alguma, apenas vou consultar. Aqui estou ativando o arquivo que está sendo aberto, e aqui estou ativando a plan que eu vou estar consultando. No caso dele, é a plan de número 5, ou seja, esse 5 aqui é o index, a posição da planilha. E aqui vem o preenchimento do listbox. O nome do listbox do nosso amigo é List Entrada Produtos Pesc. Esse é o nome do listbox dele. Então ele está utilizando aqui a estrutura with, que quer dizer com, e está acessando as propriedades desse listbox. Então lembre-se, toda vez que eu coloco um ponto agora, eu estou acessando as propriedades do objeto que tiver acompanhado da estrutura with. Então ele está utilizando aqui o comando clear, a propriedade clear. Para quê? Para primeiramente, antes de eu trazer novos dados, sempre eu tenho que limpar o listbox. Então, ponto clear, aqui eu estou limpando. Aqui o while, quando o quê? Quando no meu workbooks, que seria os nossos livros, banco de dados, que é o nome da variável que está armazenando o nome desse arquivo, ponto sheet 5, que é o número da planilha, cells da minha linha que parte 2 da minha coluna número 1. Ou seja, ele está utilizando a coluna 1 como parâmetro. Poderia utilizar a 2, a 3, que seria indiferente, desde que elas não estivessem vazias. Então, faz isso enquanto elas forem diferentes vazias. Ou seja, quando encontrar uma célula vazia, ele para de procurar. Por quê? Porque ele vai entender que não tem mais registro a partir dessa primeira linha vazia, beleza? Se ele não fizer isso, obviamente você vai ficar preso no loop infinito. Então eu tenho que ter um critério, eu tenho que procurar até determinado valor. Então aqui ele vai procurar até encontrar uma célula vazia. Encontrou, ele para de procurar. Bom, nesse momento observe que o único critério é esse, ou seja, tudo que não for vazio, ele joga para dentro do listbox através do add item, ou seja, eu estou adicionando itens ao meu listbox. E como é que eu vou visualizar esses itens adicionados? Através do list, ou seja, eu estou listando aqui a minha linha listbox, que parte 0, a minha primeira coluna do listbox também é a coluna 0, eu estou atribuindo a ela a informação que vem lá do meu banco de dados, que é o nome da nossa variável, que armazena o nome do nosso arquivo, a sheets de número 5, que é a sheets dele, que armazena os dados, e ele está pegando as informações da primeira coluna, aqui da quinta, sexta, sétima. Observe que aqui eu não preciso colocar sequencialmente a 1, a 2, 3, que é indiferente. O que eu preciso sequencialmente aqui é o número das colunas do listbox que estão aqui desse lado, ó. Então essas aqui são as linhas do listbox e as colunas do listbox. Linha, coluna. E aqui do nosso lado, a nossa variável de estudo, essa daqui é para armazenar a linha da planilha, e aqui o número da coluna, ó. Bom, entendido isso, eu preciso incrementar a minha variável linha listbox para quê? Para que eu possa visualizar as informações agora na próxima linha do listbox. Se eu não fizer isso, possivelmente o que vai acontecer é que eu vou sempre sobrescrever a primeira linha do listbox, e não é isso que eu quero. Eu quero visualizar de acordo com a quantidade de itens listados, sempre uma linha após a outra. E para que eu possa passar para a próxima linha da minha planilha, eu tenho que também incrementar a minha linha. Senão eu vou ficar sempre verificando a primeira linha, pois eu disse que ela parte 2. Se eu não incrementar ela, ela sempre vai ficar sendo verificada na primeira linha de valor 2. E aí eu fico preso no loop infinito e não é isso que eu quero. Bom, o end aqui está fechando a estrutura while. Esse which aqui não está sendo fechado ainda, observe. E aqui eu observo que com esse comandozinho, ele já de estudo, ele está fechando, ó, close, ele está fechando o banco de dados. E o false, aqui está dizendo que não precisa fazer o salvamento do arquivo, até porque ele foi aberto no modo leitura. E o end with, para quê? Para fechar a estrutura with. E lembrando que esse comandozinho aqui, o application.screenUpdate, igual a true, é um comando bem simples, no entanto, ele é muito interessante, porque faz com que o nosso código rode de uma forma bem mais rápida. Eu não preciso ficar visualizando todas as etapas que o Excel está processando. Então, com esse comando, no final do comando, true, eu estou novamente habilitando, ou seja, eu vou ver o resultado final do que a minha macro fez. E eu desabilitando no início, eu não vou ver nada da macro sendo executada. Lá no true, no final, eu só vejo o resultado final da macro. Entendido isso? Agora vamos realmente ao que eu vou lhe ensinar agora. Bom, isso daqui eu já ensinei em outros vídeos, mas sempre é interessante que você possa aprender especificamente como aprender a fazer em arquivos separados. Mas a lógica é sempre a mesma. Observe, ó.
eu posso vir aqui, colocar uma vírgula aqui e posso colocar uma segunda variável desse lado e a sua classificação. No entanto, vamos fazer aqui abaixo, ó, só para não lhes confundir. Ó. A gente coloca o nosso DIN, esse prefixo, digamos assim, para dizer ao VBA que eu estou declarando uma variável. E aí vem o nome da nossa variável. A gente coloca letras, a gente evita de colocar acentuações, espaçamentos ou caracteres especiais. Então o que a gente coloca aqui? Basicamente, ó, vou criar uma variável bem intuitiva, vou chamar ela de início, ou seja, a data início. Ó. Vou colocar apenas, vou deixar as duas primeiras letras em maiúsculo, beleza? De início. E vou classificá-la do tipo date, porque ela vai armazenar uma data, vírgula. Ah, detalhe, como a minha variável vai armazenar uma data, eu não posso atribuir um valor vazio a ela. Se eu fizer isso, vai dar um erro. Observe que eu vou colocar uma vírgula, para quê? Para que eu declare uma segunda variável na mesma linha. Ao fazer isso, eu não preciso mais colocar o DIN. Basta eu colocar o quê? O nome da minha segunda variável, defin. As date, também do tipo data. E agora eu posso dar um enter. O que é que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou armazenar valores na minha de início e na minha de fim. Bom, que valores são esses? São os valores que vão estar sendo armazenados nessas text box aqui, ó. Então, observe, essa aqui é a minha txt data inicial e essa aqui do lado é a minha txt data final, ou seja, está armazenada a data início e a data final. Então, deixa eu copiar, por exemplo, o nome desta, dar um Ctrl C sobre ela, duplo clique aqui no botão que vai realizar a pesquisa e vou simplesmente aqui, ó. Vamos pegar nossa variável, ó, a de início. Observe que eu digitei tudo minúsculo, propositalmente, só para que você entenda o que eu vou fazer. E vou atribuir a ela, através do sinal de igual, o que tiver pós-sinal de igualdade. E colei o nome do meu objeto. E para garantir, eu vou utilizar aqui a propriedade text. E vou dar um Enter. Observe que antes de eu der um Enter, todas as iniciais aqui estão em minúsculo. A nossa variável. Por que eu faço isso? Ó? Só para que você veja o que? Se esse nome aqui for igual a esse, aí, se eu declarei ele maiúsculo, as iniciais, aonde eu digitar ele também tem que ficar maiúsculo quando eu sair do comando, quando eu sair da linha que eu estiver programando. Se não ficar, isso quer dizer o que eu digitei errado, beleza? Então vou dar um Enter, observe que reconheceu, já ficou visivelmente aí as iniciais em maiúsculo. Isso aqui facilita demais a nossa vida quando a gente está programando. Se a gente declarar uma variável com as iniciais em maiúsculo e a gente digitou ela em um outro local e não ficou maiúsculo, possivelmente o erro primário é que podemos ter digitado de forma errada. E visualmente isso aqui fica muito fácil a gente detectar e fazer o ajuste de imediato. A nossa segunda variável, observe, ó, defin, e eu vou atribuir o que a ela? Ó, igual o nome do meu objeto, vou só trocar aqui, se eu não me engano, o nome do objeto dele é txt data final. Lembrando que se você não souber o nome do objeto, você vem aqui, ó, e coloca, ó, mi, ponto, e conforme você vai digitando, ele vai lhe auxiliando, ó, txt data final. Eu vou utilizar aqui a propriedade texto só para garantir. Ó. Então, recapitulando, eu estou atribuindo os valores que estão pós-sinal de igualdade. Estou atribuindo a quem? A minha variável de início e de fim. Então, a minha variável de início armazena a data inicial. A de fim armazena a data final. Ambas declaradas do tipo date. Aonde é que eu vou utilizar esses comandos? Aqui abaixo. Ó. Observe. Ó. Aqui eu faço a limpeza do listbox. Aqui eu começo aquela varredura. E ao fazer a varredura, antes de adicionar itens para dentro do listbox através do add item, eu vou criar um filtro aqui. Ou seja, só vai adicionar se for compatível com o que eu digitar aqui dentro. E como é que seria isso? Ó? Vou utilizar a estrutura if, que quer dizer se o quê? Bom, vamos aproveitar o comando que ele já digitou aqui. Ó. O que eu vou fazer aqui? Ó? Se o quê? Eu vou pegar esse carinha aqui. Ó. Vai dar um erro porque eu vou sair do comando. Ó. Vou copiar até aqui, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui. E o que eu vou fazer aqui de diferente? Ó, o número da coluna. Ó. Aqui eu estou informando o número 1 porque eu copiei daqui de cima. Ó. Esse 1 é a primeira coluna da base de dados do nosso amigo, que seria a coluna da identidade do registro. Eu sei que na base de dados deles, a segunda coluna é que ele armazena as datas. Então eu vou colocar aqui o número 2, porque eu quero consultar as datas dessa base de dados. Então por isso que eu coloco o número 2, porque ele armazenou as datas na segunda coluna. E o que eu vou fazer com elas? Eu vou fazer uma verificação. Vou verificar se essa data ela é menor. Perdão, se ela é maior ou igual. Ou seja, se ela é maior ou igual a de início. Isso mesmo, se ela é maior ou igual a minha data inicial. Por quê? Porque eu quero datas
entre a minha data inicial e a data final. Então, eu vou verificar se essa informação que estiver nesse local, se é maior ou igual à minha de início. Se essa condição for verdadeira, observe, ó, e eu vou juntar antes com o que? Vou utilizar aqui o operador AND, porque é como se eu estivesse concatenando. Ó. E o que? Tem que atender esse cara aqui e tem que atender o cara que eu vou colocar aqui do lado. Ó. Então eu vou dar um espaçamento, vou dar um underline só para que eu quebre a linha. E vou dar um Enter. Então, para quebrar a linha no VBA, você sabe perfeitamente que eu tenho que colocar um espaçamento e um underline. E dou um Enter, já quebrei a linha. Ó. Vou dar um Ctrl V e colei o comando. Novamente eu vou colocar o número 2, porque a data final eu também vou buscar na mesma coluna. E o que eu vou fazer diferente? Vou colocar agora menor ou igual. Ou seja, tem que ser a data que eu estou digitando lá, que eu estou buscando, agora tem que ser menor ou igual à data final. E eu vou colocar aqui o nosso defin. E vou colocar o nosso tem, que quer dizer então, para concluir a estrutura if. Ó. Então ele só vai entrar aqui dentro quando isso daqui for verdadeiro. Observe que a inicial não ficou maiúsculo. E como eu disse a você, a gente detecta facilmente que eu estou errado. Ó. Aqui é defin, o nome da minha variável. Agora sim, defin maiúsculo. Ó. As iniciais. Se eu coloquei a estrutura if, eu devo colocar um end if em algum local. Onde é que eu vou colocar ele? Ó? Vou colocar o end if bem aqui, ó, entre o linha listbox e o linha igual a linha mais 1. Então, o meu end if vem aqui, ó. Eu sempre sugiro a você que você faça alguns procedimentos um pouquinho diferentes do que eu estou fazendo para que você até entenda. Ó. Experimente colocar esse end if aqui acima do linha listbox e experimente também colocar ele abaixo do linha igual a linha mais 1. E aí você vai entender por que tem que ficar aqui no meio, beleza? A prática é o que vale mostrar realmente como se programar, beleza? Então observa, já criei a estrutura, ainda não concluí a aula de hoje. Aqui é apenas para que primeiro entendamos como fazer essa pesquisa com intervalo de 2 datas. Eu creio que já dá para testarmos. Se eu vir aqui, ó, essas datas que eu deixei aqui do lado foi apenas para que você saiba que são as mesmas datas que estão lá na minha base de dados, beleza? Como está em um outro arquivo, eu deixei aqui só para que a gente possa se basear se eu tenho essas datas ou não na minha base de dados. Então eu vou clicar aqui em formulário, entradas, vou clicar nesse pesquisar, um formulário bem trabalhado. Parabéns ao nosso amigo o Antônio. E observe que aqui ele já traz uma data inicial e uma data final, coisa que também já ensinamos aqui em nosso canal. Se você for aí no YouTube e colocar como trazer data inicial e data final programador Excel VBA, o YouTube vai lhe sugerir vídeos nossos. Então toda vez que você tiver uma dúvida, coloca o tema que você está buscando juntamente com o nome do nosso canal. Tenho certeza que o YouTube vai lhe sugerir conteúdos novos e nossos, pois o nosso canal hoje conta com mais de 1000 videoaulas. Então temos muito conteúdo aí que o YouTube está lhe sugerindo. Bom, se eu clicar aqui em filtrar data, observe que ele já trouxe alguma coisa. Ó. Observe, ó. Lembra que quando eu iniciei o vídeo, cliquei no filtrar data, ele trouxe tudo da minha base de dados. Agora ele só trouxe o que tiver compatível com o intervalo aqui, ó. Observe, ó. Se observarmos, ó, deixa eu mostrar aqui a você, dando um zoom. Essas datas aqui estão dentro desse período, ó, do dia 1º ao dia 31, ó. Se eu vier aqui, ó, observe que tem do dia 12 ao dia 13. Se eu viesse aqui e colocar as do dia, eu vou ter que apagar aqui, conforme ele programou. Provavelmente ele inibiu aqui a tecla aqui que eu estou utilizando para apagar, então eu vou sempre selecionar o texto e dar um delete, beleza? Ao invés de só apagar em cima do próprio número que eu quero realmente. Então vamos observar, se eu vier aqui colocar, por exemplo, ó, vimos aí que trouxe entre o dia 1º ao dia 31, trouxe apenas 2 datas, dia 12 e dia 13. Vamos colocar aqui dia 12, ó, 12/12/2020. Ele está utilizando aqui, lembrando que ele está utilizando aquela máscara do Keypress. Então eu não preciso ficar digitando a barra, o VBA já faz isso para a gente. Se eu clicar em filtrar data, observe que agora só trouxe datas compatíveis dentro do intervalo, ó, exatamente como já esperava. Ó. Então está funcionando perfeitamente aqui, ó. Então, a minha data tem que ser maior ou igual à data inicial e menor ou igual à data final. Se estiver dentro desse intervalo, ele traz para dentro do meu listbox. Agora vamos deixar isso aqui um pouquinho mais difícil. Eu quero também juntar a essa pesquisa esse campo aqui, ó, ocorrências, ou seja, tem que ser compatível com esse carinha aqui de cima e juntamente com esse carinha aqui abaixo, ó. Se as informações baterem com esses 3 critérios, aí sim ele traz para dentro do listbox. Como é que eu faço isso, ó?
fecho o meu formulário, vou fechar aqui através desse botão fechar, desenvolvedor, Visual Basic, e o que eu vou ter que fazer diferente, ó. Bom, eu vou ter que ir lá na base de dados dele para que eu possa entender aonde é que ele vai buscar essa informação. Então esse daí, deixa eu só chamar aqui o formulário só para que eu possa ver o seguinte, ó. Ocorrências, beleza? Então vamos lá na base de dados do nosso amigo ver que coluna é essa que armazena as ocorrências dele. Então deixa eu fechar aqui o formulário. Esse aqui é o arquivo do nosso amigo, ó, o BD Excel. Vou abrir aqui o mesmo, tá? Já guardei, o mesmo já está aberto. E as ocorrências dele, as informações que eu estou buscando, como eu havia dito, é nessa aba aqui, ó, a aba de número 5, ó, entrada produtos geral, beleza? Então aquele número lá que eu botei é o index, ou seja, seria o número aqui da plan, ó, a posição, ó. Então essa daqui seria o index 1, o index 2, o 3, o 4 e o 5, ó, aonde estou buscando as informações. Então as ocorrências, se observarmos, está aqui na minha coluna G, ó. Ou seja, a é a primeira coluna, a B a segunda, a C a terceira, a D a quarta, a E a quinta, a F a sexta e a sétima seria a minha coluna G. Então eu posso fechar aqui e posso vir lá no meu código e dizer o que para ele, ó. Então lembre-se que toda vez que eu for juntar uma pesquisa, eu vou sempre colocar o AND. E observe, ó, vou de novo colocar AND. Vou dar um underline, espaçamento e um underline, vou dar um enter para quebrar a linha de comando. Vai dar um errozinho aqui, perfeitamente normal, porque eu vou aproveitar novamente e copiar esse comando aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e vou colar aqui do lado, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu quero pegar a informação da coluna número 7, então eu troco o número 2 pelo número 7. E aqui o que é que vai acontecer, ó? Aqui eu vou colocar simplesmente, ó, igual o que? O nome daquele objeto. Eu não lembro o nome do objeto dele, então deixa eu vir aqui, ó, Project Explorer. Vou pegar aqui o nome do objeto, é esse carinha aqui, ó. Selecionei o mesmo, propriedades. E tá aqui, ó, CMB, entrada, ocorrências, filtro, ó. Selecionei o nome do objeto dele, Ctrl C. Posso vir aqui, duplo clique no meu objeto. Tá vermelhinho porque eu saí do comando, ainda não terminei. E vou dar um Ctrl V aqui, ó, colei, ó. E para garantir eu vou utilizar a propriedade text, ó. Só para que você possa ver todo o código em tela, o que é que eu vou fazer? Vou dar um espaçamento, um underline e um enter. Ó, agora sim você vai ver todo o código em tela. E o que vai acontecer aqui, ó? Ele tem que estar entre esses dois intervalos e a informação tem que ser igual ao que está no entrada das ocorrências, ó. Beleza? Se tudo isso aqui for igual, aí sim ele faz a pesquisa. Então vamos executar aqui, ó. Se eu vir aqui em entradas, pesquisar, observe que aqui, ó, tem compras diversas. Então se eu vir aqui, deixa eu apagar isso aqui, ó. Vou colocar uma data menor. 1/1/2020. Até porque eu não sei se realmente tem essa informação em alguma das colunas, qual é a data. Então eu vou colocar desde a data inicial do ano até a data final do ano. Vamos ver o que acontece, ó. Vou clicar aqui em filtrar data. Observe que aparentemente ele não trouxe nada. Possivelmente ele não encontrou nada relacionado com isso daqui. Aparentemente. Deixa eu mudar aqui para entradas diversas. Se eu venho aqui, produção, reprodução, ajuste de estoque. Deixa eu ver o que possivelmente não está batendo aqui, beleza? Então deixa eu descarregar aqui. Creio eu que alguma dessas informações deve ter nas suas colunas, ó. Senão não faria muito sentido a dúvida do nosso amigo. Então observe, ó. As suas ocorrências são essas daqui, ó. São totalmente diferentes do que está lá, do que eu estou buscando. Então aqui basicamente seriam os produtos, né? Se observarmos, ó, ocorrências, não tem muito a ver com o que está sendo buscado, ó, produção. Então observe, ó. Eu vou fazer aqui uma substituição. Se observarmos, ó, a informação que eu estou buscando é ocorrência, beleza? A ocorrência é esse cara aqui, ó. E movimentos, se observarmos, ó, entrada diversa, produção. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou trocar esse nome ocorrência apenas por produto, só para ficar bem mais visível e bem mais interessante e fácil a gente entender, ó. O produto vai ser esse cara aqui, ó. A minha ocorrência é esse cara aqui do lado, ó. Seria a minha coluna E e não a coluna G, beleza? Então, eu fui aqui pela discriminação que está no cabeçalho. Isso aqui é indiferente, eu só mudei aqui o texto só para que a gente possa não se atrapalhar. Então, a informação que eu vou buscar
está na minha coluna B, o intervalo de dados, e na minha coluna E, que é a minha quinta coluna, A é a primeira, a B é a segunda, a C é a terceira, a D é a quarta, a coluna E é a quinta. Então eu vou buscar as informações na minha coluna B e também na minha coluna E. Então eu vou salvar isso aqui e vou estar fechando. Ó. Então por isso que não retornou nada, porque eu estava buscando em uma coluna que não teria nada a ver. Ó. Vou colocar o número 5, vou executar aqui. Então já vou chamar o meu formulário através do próprio VBE, entradas, vou vir aqui no pesquisar e vamos deixar aqui, ó, clicar no filtrar data e observe que já trouxe duas informações, ó. Então dentro desse intervalo aqui, deixa eu aumentar o intervalo, ó, vou colocar desde o dia 1º, ó, do ano, ó, dia 1º de 1 de 2020. Vou clicar em filtrar data, observe que trouxe inúmeros registros, ó. Se eu vir aqui mudar o critério, ó, produção, clicar em filtrar data, observe, ó. Aqui no caso do nosso amigo, ele já está com trechos pré-definidos, mas ele teve uma dúvida que eu vou tirar junto com você, que seria qual? Se o usuário digitar alguma coisa relacionada, ou seja, se contiver o que ele estiver digitando nessa text box, na realidade aqui nessa combo box. Então imagina aqui que nesse momento aqui tem o nome produção, ó. Imagina aqui que o usuário tivesse digitado só pro, ou só do, ou só são. Imagina que ele pudesse digitar só alguma coisa, então teria que... O que eu estou buscando teria que estar entre esse intervalo e teria que estar associado a alguma letra que estivesse dentro dessa combo box. Como é que seria isso? Ó? Vou fechar aqui, é bem simples. Ó. Aqui eu estou pesquisando exatamente igual. Ó. Observe, ó, igual. Se eu quero pesquisar por par do nome, é bem simples. Ó. Basta eu vir aqui, antes desse cara aqui, o que eu vou fazer? Ó? Vou colocar aqui, ó, INSTR, essa estrutura que vai me permitir a pesquisa por par do nome. Ele vai me pedir o start a partir de qual caractere. Aqui, aonde eu estou buscando, que seria o meu string 1. E o que eu estou buscando, a minha string 2. E aqui um compare, ou seja, que eu vou informar apenas aquele sinal de maior comparado com o valor 0. Ou seja, se eu encontrei pelo menos um caractere, ele retorna para dentro do list box. Então como é que é isso na prática? Ó? Que eu vou colocar o número 1, vírgula, ou seja, eu estou dizendo para o meu código que eu quero pegar a parte do primeiro caractere. Aonde que eu vou buscar? Vou buscar nesse cara aqui, ó. Então, eu não preciso mais desse sinal de igualdade nessa estrutura e vou colocar uma vírgula. Para quê? Para que eu entre no meu string 2, ó. E aí, o que eu vou fazer, ó? Só para que fique visivelmente para você ver todo o código, vou dar um espaçamento, um underline e vou dar um enter, para que eu possa quebrar aqui a linha, ó. E aqui eu vou colocar o meu parênteses para fechar a função instr. Observe que eu estou fechando aqui. E eu vou colocar o nosso comparador maior que 0. Ou seja, se encontrar... Agora eu vou apagar só esse espaçamento e subir o nosso tempo. Então, se eu encontrar alguma coisa, essa condição é verdadeira, porque ela passa a ser maior que 0. Ou seja, se encontrou pelo menos um caractere, isso quer dizer o quê? Que ela é maior que 0. E aí sim, começa a adicionar informações para dentro do nosso listbox. Ó. Não sei se ficou muito claro a você. Se as datas estiverem dentro do parâmetro que eu estou buscando, e se eu digitar pelo menos um A, e esse A contiver na palavra que está dentro desse intervalo de dados, vai retornar. Entendeu a lógica? Se eu digitei um E e não tem um E na palavra, ele não retorna. A lógica é essa. Então, se eu executar isso aqui, deixa eu só verificar aqui a combo box dele, se ele vai permitir que eu apague, como é que é, ó. Observe que ela permite que eu apague. Então, vamos lá. Se eu vim aqui colocar compras, ele já vai autocompletar. Se eu vim aqui apagar, vou colocar de diversas, ó. Clicar no filtro data, observe que ele trouxe, ó. Por que ele trouxe, ó? Porque, como eu havia dito a você, ó. Observe, ó. Tá dentro desse parâmetro de datas e o div contém aqui, ó, de diversas, ó. Entendeu a lógica? E a mesma lógica eu vou utilizar para o produto. O produto, esse sim está na coluna número 7, como vimos quando eu abri a base de dados. Então, o que eu devo fazer? Ó? Desenvolvedor, Visual Basic. Eu não vou prolongar tanto o vídeo, porque já entendemos como é que vai fazer a pesquisa por parte do nome. Beleza? Então, não tem necessidade de eu dizer, de eu primeiro ensinar como pesquisar igual e depois ensinar novamente como pesquisar por parte. Vamos direto para o por parte. Então, como é que eu faço? Ó? Simplesmente eu vou ter que descobrir o nome do objeto que eu estou querendo buscar. Eu quero buscar desse cara aqui, ó. Como é o nome dele, ó. CMB, entrada produto, filtro, ó. Então, eu vou copiar o nome desse objeto para facilitar aqui para a gente. Ctrl C. Duplo clique aqui no nosso filtrar data. Vou fechar aqui a janela do project, das propriedades do meu project. E vou colar esse comandozinho aqui, ó. Por enquanto, vou colar bem aqui, ó. O que eu vou fazer para agilizarmos aqui, ó? Vou copiar até aqui, ó.
Vou dar um Ctrl C. Venho aqui, coloco o nosso end, o operador. Novamente eu estou juntando, estou dizendo para o meu código. Filtre entre essa data inicial, a data final e, tá aqui o E, ó, esse end, ó. E agora busque também a informação que está na minha coluna 5. E, tá aqui o end novamente. E busque também de acordo que se tiver igual a informação que estiver na minha coluna número 7, que é a que eu vou colar agora, o código. Então deixa eu verificar aqui onde é que eu coloco. Só para ficar visivelmente para a gente, eu vou colocar um underline bem aqui, vou dar um enter e vou colar o comando bem aqui. Colei o comando e vou trocar aqui o nome dos objetos. Ó. Observe que não deu erro. Vou trocar aqui, ó. Vou dar um Ctrl X, esse é o nome do objeto que eu havia copiado e vou colar sobre este outro, ó, que é a linha de comando que eu copiei acima. O que eu vou mudar aqui é apenas o número da coluna, ó. Então, o que eu acrescentei a mais, se eu fiz muito rápido, ó. Acrescentei a mais só isso daqui, ó. Beleza? Então, basicamente, eu copiei essa estrutura acima, coloquei o end, porque eu estou juntando mais um filtro, mais um critério, e troquei apenas o número da coluna e o nome do objeto. Ó. Então, vamos fazer novamente a pesquisa. Então, vou vir aqui em entradas, vou clicar aqui no pesquisar. Não sei se isso aqui tem dentro da base de dados deles, vou clicar diretamente no filtrar data e observe que trouxe uma informação. Ó. E vamos observar por que foi trazido, ó. Observe, ó. Aqui eu já estou vendo, ó. Compras diversas, tá aqui. Coalho, tá aqui, ó, na descrição. E tá dentro do intervalo de datas, ó. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Observe, ó. Bate com os 4 parâmetros. Então, como eu havia dito, vamos trocar aqui só algumas palavras, ó. Eu vou manter esse intervalo. Vou colocar aqui diver, de diversas. E vou apagar aqui, vou deixar só OA. Aliás, OA. OA de coalho. Deixa eu clicar no pesquisar. Aqui você não vai perceber diferença alguma porque já tinha uma informação. Então deixa eu aumentar só o intervalo de data. Ó. Colocar aqui, por exemplo, do dia 2. Deixa eu apagar aqui a data. Dia 2 ao dia 4 de 2020. Vou clicar no filtrar data. Observe que trouxe bem mais informações. Ó. Mas se observarmos, ó, os diver, tá aqui, ó, diver de diversas. OA. Esse OA vem aqui de coalho, indiferente, ó. Onde tiver OA, ele vai trazer da mesma forma. Ó. Observe que trouxe de coalho, lanche também de coalho, só de coalho. Ó. Então, conforme eu vou digitando aqui, se eu colocar a letra A, ele vai buscar mais informações além dessas. Possivelmente todas as palavras dele vai ter a letra A. Ó. Se tiver, vai trazer mais registros. Ó. Legal? Então tá aí, ó. Creio que está respondida a dúvida do nosso amigo. Só para concluir, se observarmos, ó, ele tem uma label aqui abaixo que não está sendo autocompletado com a quantidade de registros listados. Ó. Se eu vir aqui clicar no meu filtrar data, observe que essa label aqui não está acompanhando a quantidade de itens listados. Então, só para completar, como é que eu faço para que essa informação apareça aqui, a quantidade de itens listados? Eu vou fechar aqui, desenvolvedor, Visual Basic, vamos lá ver o nome do objeto. Deixa eu arrastar aqui, o nome do objeto é esse, propriedade sobre ele. Copiei o nome do objeto, Ctrl C, vou vir aqui, duplo clique no meu filtrar data, onde é que eu coloco o comando? Eu vou colocar o comando aqui, ó. Por que aqui, ó? Porque entre o endwith e esse cara aqui, se eu colocar aqui abaixo e colocar um ponto, ó, eu não vou conseguir acessar as propriedades do listbox. Se eu colocar aqui acima, ó, eu consigo acessar as propriedades do nosso listbox. Então eu vou colocar acima do endwith, ó. O nome do meu objeto, a label não tem a propriedade texto, então eu vou utilizar aqui a propriedade object. Aqui nesse caso não seria nem tão obrigatório, eu poderia simplesmente pegar, atribuir ao próprio objeto, mas eu gosto de utilizar a propriedade object na falta do texto. Então eu vou atribuir o que a ela? Ó, o que tiver no meu ponto list count, ou seja, a contagem dos itens listados do nosso listbox. Então se lá tiver listado 2 itens, vai aparecer o número 2. Só que eu não quero trazer só o número 2, eu quero trazer junto com o texto, com concatenado, entre aspas duplas, como é um texto, eu coloco entre aspas duplas, vou dar um espaçamento para não aglutinar tudo junto, não quero juntar o número com o meu texto, deixar um espaçamento entre eles. Eu vou colocar aqui, ó, registro, colocar apenas a inicial maiúsculo, no meu caso aqui é apenas gosto pessoal, registro, vou colocar entre parênteses, registro encontrados. E fecho aspas duplas. Então, se eu for lá no meu comando, executar de novo, agora sim você vai observar que provavelmente vai trazer aqui, ó, no lugar de 0 registros encontrados, que não estava sendo atualizado, provavelmente deve trazer informações. Ó. Aqui, ó, um registro encontrado. Ó.
Se eu vim aqui e aumentar essa data, vou diminuir a data, vou colocar uma data bem inicial, 1/1/2020. Vou clicar no filtrar data. Observe que ele trouxe, dentro desse objetivo, deixa eu mudar o critério aqui para pegar, ver se tem mais informações a respeito desse. Ó. Agora sim, esse aqui tem mais registros. Ó. 85 registros. Ó. Então, rapidamente, a nossa máquina funciona muito rápido. Ó. E se ele não encontrar, vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui, por exemplo, ó, várias coisas que nem nada a ver. Ó. Se eu clicar no filtrar data, não trouxe nada. E a você que ficou comigo até aqui, eu vou lhe dar essa dica extra. Então, como é que eu vou mostrar agora, alertar o meu usuário com o MSG Box, que ele não encontrou nada? Como é que eu faço? Bom, uma das formas será essa que eu vou lhe ensinar aqui, ó. Eu poderia pegar a informação que está na minha label e comparar. Se ela for igual a 0, isso quer dizer o quê? Se ela for igual a 0 registros, quer dizer o quê? Que não encontrou nada. Ou simplesmente eu posso somente contar o próprio list box. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui abaixo, ó. Na verdade, eu vou colocar aqui entre o end with, porque eu quero de novo aproveitar esse ponto list count. Então eu vou fazer o que, ó? Deixa eu copiar vamos colocar aqui, ó. Se o que? Se o meu ponto list count, a contagem dos meus itens listados do meu list box forem, vou colocar aqui o menor só para garantir, menor ou igual a 0, então o que você vai fazer? Ele só vai executar isso aqui se for menor ou igual a 0. Vou emitir uma mensagem ao meu usuário, ó. MSG Box, o que? Só vai emitir porque ele não encontrou registro. Então, não foi encontrado registros para esta busca. Por exemplo, ó, aqui você coloca a sua mensagem, fechou aspas duplas. Só isso aqui já alerta o meu usuário, mas eu quero trazer um símbolo de informação. Vou colocar uma vírgula, VB Information. Eu poderia utilizar o VB Critical. Vou utilizar o VB Information. E além disso, eu quero também vírgula, mais um parâmetro. Eu quero um título dessa mensagem. Aqui entra o título do seu sistema. No meu caso, eu vou colocar o nome do nosso canal. Ó, Programador Excel VBA, fecho, aspas duplas. E vou colocar o nosso end if para fechar a estrutura if. Ou seja, aqui eu estou fechando esse cara que eu abri aqui, ó. Vou salvar o que eu fiz até aqui, dando um Ctrl B. Rapidamente já salvou. Vou executar e vamos fazer um teste, ó. Então vamos primeiro buscar algo que exista. Então se eu clicar em filtrar data, observe, já encontrou, já trouxe aqui. Não me alertou com MSG Box algum, porque essa informação existe. Se eu vier aqui e digitar qualquer coisa que não tem nada a ver, possivelmente, se eu clicar no filtrar data, aí sim ele vai me mostrar aquela mensagem, ó. Não foi encontrado registros para esta busca. Tá aqui o meu VB Information, tá aqui o meu título e tá aqui o meu prompt, o corpo da nossa mensagem, ó. Então dou OK e tá aí, ó. Então eu espero que esse vídeo tenha respondido a dúvida do nosso inscrito, aí apoiador do nosso canal. Para ser um apoiador do nosso trabalho, tem um link aí na descrição e é muito simples. Você tem acesso aos arquivos que eu construo aqui em nosso canal. Esse arquivo é particular do nosso apoiador inscrito. Não sei se ele vai disponibilizar. Se ele disponibilizar, vai ficar acessível aos nossos apoiadores. Peço a você que deixe aquele gostei. Utilize o campo comentários. Possivelmente uma dúvida sua pode futuramente virar um vídeo nosso. Mas utilize o campo comentários. Eu quero saber a sua opinião. Se você precisar desse código e adaptou aos seus projetos, também gostaria que você deixasse seu comentário para eu saber se você gostou do conteúdo. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Aulas gratuitas aqui no YouTube para que você aprenda a ser produtivo e domine o Excel com o nosso canal Programador Excel VBA. Até o nosso próximo vídeo.